Boa tarde. A Inquieta vai ter mais uma Conversas com História. Isto é uma rúbrica com o apoio da Mustang, a pizzaria em Fermentões de Guimarães. E o nosso convidado hoje, se não fosse a rúbrica Conversas com História, se calhar não tínhamos o termo adequado. David Montenegro, Sim. 44 anos, abandonaste o futebol a época passada. Portanto, tens histórias até o fim do mundo. Vamos começar lá por trás. Vitória, depois foste ao Braga, Gil Vicente. Como é que foi o teu início, David? É um gosto tremendo para mim estar aqui neste espaço que não é só um veículo de informação, mas um espaço de partilha, de opinião e de muitas vivências. E desde já agradeço o convite que me foi endereçado, o qual aceitei de imediato, porque é sempre bom também poder partilhar as nossas histórias, depois de também já ter acompanhado histórias de outros colegas meus que por aqui passaram e outras pessoas que se cruzaram comigo durante este período. Começando a minha história, temos que passar ao longínquo ano ou década de 1990, que a maior parte das pessoas, se calhar, já nem se lembra desses tempos, mas não tínhamos telemóveis, era difícil, temos alguns meios de deslocação, mas eu, com resiliência, pelo amor ao futebol que tinha, chateei tanto o meu pai, que é um vitoriano ferrenho, toda a família dele é, que eu gostava muito de tentar a minha sorte e pertencer a um clube que ele admirava bastante e que na altura era o ex-libris que nós podíamos pensar quando éramos miúdos, não é? E assim foi. Então, num verão bastante quente, que nunca mais me esqueço disso, centenas de miúdos estavam em captações para os infantis, que agora há benjamins, há traquinas, etc., mas na altura... Agora é uma realidade diferente. Exatamente. E foi aonde, David? Foi no Vitória, no complexo desportivo da unidade, tinha aquele campinho pequenino que ficava ao pé das piscinas. Lá por cima, em terra. Em terra. Então éramos às centenas lá a tentar a sorte que alguém pudesse reparar em nós. Ao final de 2 semanas, mais ou menos, eu fui ficando e o mister na altura era o Ricardo Paredes. Ele era professor na escola nas Taipas. E chegou ao pé de mim, que foi um dos dias mais felizes da minha juventude, e disse-me: vais ficar connosco e vais pertencer a esta equipa de infantis. Aí começou o meu trajeto, comecei a jogar, como digo, nos infantis do Vitória, fiquei cá durante uns 3 anos, depois na altura o Vitória tinha um protocolo com o Ribeira de Pena, quando já chegámos à idade de juvenis. Também pertencia a essa equipa que disputava os nacionais de juvenis, mas que pronto, treinávamos no complexo, mas depois ao fim de semana tínhamos que jogar com os Só do Ribeira de Pena, né? É verdade, só os jogos em casa é que eram lá. Infelizmente depois tive um acidente a praticar um outro desporto, que me afastou durante 2 ou 3 meses e não havia aquela conexão que existe hoje de estar tudo a ser comunicado na hora. Eu fiquei em casa durante esses 3 meses em recuperação, foi uma luxação muito grave que tive, tanto o ombro, particulavículas, etc. E quando me apresentei novamente, já depois de recuperado, já tinham mudado os treinadores, claro está, as equipas formadas, e então, nessa altura, com muito desânimo, mas também já é perfeitamente perceptível, fui considerado dispensado. Aí, claro, voltei na altura, entretanto, os meus pais tinham mudado de local de residência, deslocaram-se mais para o Concelho da Póvoa de Lanhoso, e aí fui fazer um treino ao Maria da Fonte e fiquei em Maria da Fonte. No Maria da Fonte fiquei muito pouco tempo, quase nem chegava ao final da época, porque as coisas estavam a sair muito bem e a meio da época já estava apalavrado para o ano seguinte representar o Sporting Clube de Braga, porque nós... E o teu pai? O meu pai... O meu pai foi difícil para ele. Tem que ser, não é? Tem que ser, mas sempre me apoiou nesse aspecto. Eu tomei sempre as decisões que quis. A determinada altura ele não pôde acompanhar, os meus pais não puderam acompanhar por vicissitudes da vida, mas eu escolhi, optei, representei o Sporting Clube Braga durante 2 épocas, foram épocas de bastante sucesso também.
Só que depois chegámos àquela fase de júnior, em que hoje temos outro tipo de Exigências. exatamente, mas naquela altura havia uma equipa que jogava nos regionais, outra jogava nos nacionais, pronto, era assim um bocadinho diferente. Eu, como não gostava de estar como terceira opção, pedi para sair para um clube onde pudesse ter minutos. Na altura eles mostraram-se um bocadinho reticentes, porque estava ali um bocadinho como backup dos jogadores que na altura eram mais velhos e eram os mais utilizados, porque a posição de defesa central também, o Adriano sabe, não era como hoje, que hoje a qualquer hora se trocam um central, hoje até está na moda fazer a substituição. Jogar com muitos, não é? Jogar com muitos e trocá-los a meio do jogo. Antigamente jogavam-se com 2 e só se voltava a jogar se o outro se lesionasse ou fosse expulso. A realidade é essa. Substituía-se mais depressa um homem da frente, ou os laterais. E eu arrisquei, com os meus quase 17 anos, estava a fazer 17 anos, jogar num clube sénior, no Distrital, que jogava na divisão de honra, que hoje é o Pro Nacional, que ficava mais próximo da minha casa, que era o Espinho, que agora, entretanto, interrompeu a atividade. Ali na encosta do Sameiro. Na encosta do Sameiro. Exatamente. Joguei contra, na altura, era um campeonato muito, muito bom. Tinha Maria da Fonte, tinha Atlético Oceirense, tinha o Santo Estevão com grandes equipas, tinha Trocatense, tinha Oliveirense, tinha... Campeonato a sério. Campeonato a sério, de homens a sério. Lembro-me perfeitamente, isto para não estar aqui a individualizar, mas houve coisas que me ficaram na retina. O Maria da Fonte tinha João Carlos, tinha o Dias, tinha uma série de altos craques. O Oliveirense tinha o Ziad, que hoje é treinador do Campelos, e eu era humilde. O Santos Estevão tinha o Lameirão. Uma posição de muita responsabilidade. De muita responsabilidade, mas saí-me bem, mais uma vez, e fui convidado para uma seleção feita pelo Mr. Fernando Pires para um torneio pela Associação de Futebol de Braga. Nesse torneio também me saí bem, graças a Deus, e no final fui convidado para fazer treinos no Boa Vista e no Moreirense. No Moreirense era o Mr. Bernardino Pedroto, mas isto já em sénior, eu ainda tinha idade júnior. Estive lá 2 semanas, depois chegamos ao final, pronto, as coisas não se proporcionaram. Então estive a treinar no Boa Vista, o treinador era o falecido Queiroz, que era campeão nacional daquele ano. Tive uma história um bocadinho rocambolesca também, porque ele queria muito ficar comigo, mas depois o Jaime Pacheco não ficou com o Ricardo Costa, o Ricardo Costa ocupou a vaga, só que ele na mesma hora teve uma atitude fantástica comigo e disse: não, eu queria que tu ficasses no Boa Vista, se calhar já perdeste algumas oportunidades, eu vou-te colocar de imediato. Então, nesse mesmo dia, fui treinar ao Gil Vicente e nesse mesmo dia assinei pelo Gil Vicente e fiz uma época de júnior. Aí terminei a minha formação, com algumas chamadas à equipa principal pelo Mr. Álvaro Magalhães, grande equipa também que o Gil Vicente tinha, Petis, Pedro Santos, Ricardo Nascimento, Carlitos, uma equipa também a sério. Foi uma experiência fabulosa. E aí entrou a parte que eu desconhecia do futebol, que era, se assinasse pelo empresário A, se calhar tinha uma oportunidade, se assinasse pelo empresário B... Estás condenado. Estou condenado. Isso fez-me um bocadinho de confusão e eu já tinha tomado a opção por uma outra pessoa que me estava a acompanhar, que me observou quando estava a treinar no Boa Vista, e aí começou a precipitar-se o final do meu sonho de poder ser profissional de futebol. Eu ia pegar por aí, depois deste trajeto todo, das camadas jovens, porque é que a tua carreira não é ainda mais rica, embora respeito todo pelos clubes por onde passaste, certo, mas Boa Vista, Gil Vicente, Vitória, e depois acabas por fazer um trajeto não tão igual àquilo que foi o teu início. Aí começa um trajeto que foi muito enriquecedor em várias vertentes, mas claro que não foi aquele que eu almejava quando comecei. Então, eu quando estava no Boa Vista, fui abordado por umas pessoas que pertenciam
uma empresa chamada Superfood, que na altura era o José Veiga o responsável por essa agência, e tinha mais, mais duas pessoas, como por exemplo o Sr. Alexandre Pinto da Costa, e eu, nos meus 18 anos, completamente deslumbrado, um mundo diferente, porque não deixava de estar aqui no meu mundo dos arredores da cidade de Guimarães e Póvoa de Lanhoso, estava no Porto confrontado com essas situações, achei que seria o melhor. Isso depois mais tarde veio-me prejudicar porque se calhar, não estou a fazer uma afirmação uma afirmação que seja negativa, mas se calhar, se não tivesse tido optado por essa empresa, a que me sugeriram depois, quando estava no Gil Vicente, iria catapultar-me para um patamar diferente. Ora, essa situação complicou-se um bocadinho, até que a 3 ou 4 jornadas do final desse campeonato de júniores, em que até estávamos a ter uma boa prestação, eu estava a ser chamado já à equipa principal para fazer treinos. De repente fui barrado de ir aos treinos, deixei de poder participar nos jogos da equipa, de júniores, não terminei a época. E tu a pensares em casa que a culpa tenho eu. Exatamente, que a culpa terei eu, mas pronto, pensei sempre que somos sempre donos do nosso destino e podemos fazer as opções que queremos, mesmo apesar das adversidades que nos surgem. E aí eu tomei a decisão mais acertada, que foi: vais ter que esquecer um bocadinho este sonho e não vais deixar a tua formação. E foi isso que eu fiz. Então aguardei o tempo normal que eu considerava para que as pessoas que tinham compromisso comigo me arranjassem uma colocação, que era a minha transição de júnior para sénior. Isso tardou em acontecer, fui parar após centenas de promessas de clubes de segunda liga, na altura da segunda divisão B. Ia buscar as forças, David? Que era de decepção atrás de decepção. Era de decepção atrás de decepção, mas eu sempre fui apaixonado por este desporto. E então isso dava-me sempre muita força, muita mesmo. E por isso também é que continuei a jogar até há bem pouco tempo, não é? O que é que eu fiz? Nunca fui abaixo, tentei sempre ver o lado positivo da coisa, e quando me arranjam a colocação num clube do Porto, da terceira divisão, chamado Pedroços, em que o treinador já tinha o plantel completo, e eu cheguei lá quase de paraquedas, pensei: David, se calhar isto não vai dar certo. Na Póvoa. E eu morava na Póvoa de Lanhoso. E eu ia e vinha. Treinava 2 vezes por dia, ficava, fazia a minha vidinha. Ao final do primeiro mês, as pessoas já não queriam ser cumpridoras com aquilo que tinham prometido. Porque naquela altura era muito habitual. Era muito habitual. Muito habitual. Isso acontecia imenso. E então continuei com a minha formação, pronto, porque eu tinha uma assiduidade às aulas. Eu esqueci de mencionar, eu continuei com a minha formação porque eu concorri ao ensino universitário e entrei. Entrei antes, aqui em Guimarães, em Engenharia. Eu tinha feito a pesquisa mais ou menos de um curso que me interessasse, que ficasse geograficamente próxima, porque eu pensava mesmo, estava convencidíssimo que eu iria assinar contrato profissional com o Gil Vicente. Então pensei, eu se tiver um treino eu posso na mesma conciliar com os estudos. Faz tudo. Vou fazer tudo. Quando chega à parte do Pedroço e dessas pessoas começarem a faltar comigo, a faltar a palavra, e eu perceber que já não iria ter dali grande apoio, eu disse: não, aqui vais parar, vais tomar outro rumo, vais frequentar as aulas assiduamente e agora vais ser o dono do teu destino. Tive uma conversa muito franca com as pessoas, tinha 2 anos de contrato com essa agência e disse: perante estes factos, eu não quero ser mais representado por ninguém, eu vou seguir a minha vida noutro sentido. Vou ser eu. Vou ser eu. As pessoas ao início arranjaram 1001 desculpas, mas depois foram receptivas mesmo à minha convicção. E assim foi. Fiquei na universidade e, já com a época em andamento, fui jogar para o Briteiros. Não, minto. Primeiro Maria da Fonte. Como eu era da Póvoa, ou de perto da Póvoa, vivia por ali,
As pessoas conheciam muito bem do tempo que eu tinha passado. E foste ao Maria. E fui ao Maria da Fonte. Maria da Fonte, uma época, treinado pelo Mr. Denis Rodrigues, que também tinha feito uma equipa fantástica para aquela realidade, com Niva e outros que eu já mencionei. Ficámos próximos de subir divisão, mas não aconteceu. Mas onde eu não consegui ter a utilização que eu desejava. Talvez por coisas que já vinham do passado, de eu ter tido algumas decepções, eu não consegui render, não culpabilizo só as escolhas do treinador, porque cada um tem que as ter, por isso é que eles estão lá para decidir. Eu não consegui ter o rendimento adequado e no final dessa época saí e fui jogar para o Briteiros. Aí voltei a ser... Não, Santo Estevão. Não, o Briteiros. O Briteiros. O Santo Estevão era outro clube. Briteiros, destaquei-me nessa época da Divisão de Honra. O Mr. Toninho Mendes telefonou-me para eu acompanhar até Cabeceiras de Basto. E lá fui. Então tu também foste treinado por Toninho Mendes? Eu fui treinado pelo Toninho Mendes 2 vezes. Então tem que arranjar alguém que não tenha sido treinado por ele. Então, a primeira época fomos campeões da regional, passámos à 3ª divisão. Na época seguinte fizemos uma excelente prestação na 3ª divisão nacional. Entretanto, o Toninho Mendes também sai no final dessa época. Houve uma reformulação no Atlético Cabeceirense, clube pelo qual eu nutro, como todos, mas um enorme carinho. Por isso, acho que aquelas gentes são fantásticas. Tivemos alguns problemas durante a segunda época, mas isso acontece em vários clubes e era muito habitual também naquela altura. Volto para perto de casa, para o Porto Dave. Estou lá durante 3 anos. No meu segundo ano, eu com 21 anos, o Mr. Toninho Mendes confiou-me para fazer, ou teve confiança em mim para fazer parte do lote de capitães, já na altura. Vou para o Porto Dave, também sou capitão de equipa durante os 3 anos que lá estou. Entretanto, saio para fazer um estágio, já para a parte final do meu estudo universitário, fora do país. Quando regressei, ainda continuei no Porto Dave mais algum tempo, e a partir daí houve uma série de conversas com outros clubes e fui tendo alguma alternância. Fui para o Ninense. E o futebol nesses anos todos vai se transformando. Obviamente. Coisas diferentes. Coisas diferentes, projetos diferentes, pessoas diferentes. Clubes diferentes. Clubes diferentes. Lá está um bocadinho do Cabeceirense. É isso mesmo. Começou há 2 anos. O Santo Estevão ou o Briteiro não existe. Não existe. Naquela altura era uma realidade diferente desta. Era. O Briteiros na altura tinha alguma... Eu estou à espera para tu me dizeres quando é que chegas a Pedralba, que depois chegaste lá e nunca mais lá saíste. É verdade. Então, mas já vamos chegar lá. Entretanto, vou para o Ninense. Estamos a falar da Póvoa de Lanhoso Panina e já estava a exercer a minha ocupação profissional que ainda mantenho até hoje, na mesma empresa. De lá para Nino, de Nino para cá, vivia também lá 3 perto. vezes por semana? 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Mais o jogo. Até que se tornou um bocadinho insustentável, depois apareceram outros clubes e então fui para o Pica. Na mesma época fui para o Pica. No Pica estive durante 2 anos, em que também fui campeão lá. Mantive mais 1 ano na divisão. Depois, à 3ª época, também começou a tornar-se incompatível a frequência aos treinos dessa forma e a distância que eu ficava do meu local de trabalho. Aí eu conversei, também são pessoas que eu guardo no meu coração para toda a vida. Ainda hoje digo que jogar na zona do Faf que é indescritível. Porque as pessoas podem passar 20 anos, 30 anos e ainda se lembram de nós e de como as coisas eram. Um bocado falaste que foste campeão também. Em Pica. Foste Pica. Campeão em Cabeceiras. Mas isso são os trofeus que nunca se esquece, para não? Nunca, o carinho das pessoas. Nunca se esquece. O carinho das pessoas, Se calhar foi isso a amizade. que te fez jogar até o ano passado. Sem dúvida. E vamos chegar também à pessoa que teve muito peso sobre isso. No Pica também tenho uma pessoa muito marcante, que é o Mr. António Valença. Que já foi nosso convidado aqui também. E que é uma pessoa que entende muito de futebol, mas acima de tudo é uma pessoa adorável e fantástico como companheiro e como líder.
Depois daí, é aí que eu chego ao Pedralba. O Pedralba é o clube que fica, juntamente com o Emilianos, mais próximo do meu local de residência, inclusive depois até acabei por viver para Pedralba. E chegando a Pedralba, conjuguei as duas coisas, o trabalho, o exercer o desporto que tanto gostava e conseguia conciliar as duas coisas. Às vezes chegava sempre em cima da hora, muito atrasado, mas pronto, lá tinha um bocadinho de desculpa. Desculpa havia sempre pode haver. Exatamente, então permaneci lá durante 14 anos. É muito tempo. É muito tempo. Entretanto surgiram outras oportunidades, saí durante uns meses para o Prado, para acompanhar outra pessoa que me marcou muito no meu trajeto futebolístico, que foi o Mr. Guilherme. Pediu-me para ajudar e eu não pude ser insensível a isso. Estive uma parte de uma época no Prado, depois regressei a Pedralba, fui campeão no Pedralba também. Também, esses anos todos, também tinhas que ser campeão alguma vez, não é? Verdade. Tantos anos. Verdade, mas também participei num marco histórico no clube, que não foi o número de subidas, provavelmente o número de subidas também foi o recorde durante aquele período, mas foi o período que esteve mais tempo naquela divisão. Depois de subir, esteve 4 épocas consecutivas. Com o Sr. Gil, presidente? Não, já com o Jorge Novaes. Já com o Jorge? Já com o Jorge Novaes, sim. Depois, na última subida da divisão, que é onde os meus caminhos se cruzam com o Mr. Jaiminho, eu achei, aos 40 anos, que estava na altura de parar. Mas alguém achou que não. A muito custo, eu parei. A muito custo eu parei. O Jaiminho não era muito a favor disso, mas eu parei durante meio ano. A equipa subiu a divisão e eu disse, eu quero me desligar um bocadinho. Só que eu desligava, mas estava sempre um bocadinho presente na vida do clube. E o que é que foi mais forte aí? Foi o teu vício de continuar a jogar ou a pressão vinda de fora para que tu jogasses? As duas coisas. Foi uma conjugação das duas coisas. Se me perguntar hoje, eu calço já as chuteiras e regresso. Era essa a minha vontade, só que depois também temos que ser um bocadinho racionais. O Emiliano vai ouvir isto. Temos que ser um bocadinho racionais e eu eu convenci-me este ano com a seguinte frase: David, por muito que te custe, deixa o futebol antes que o futebol te deixe. Muito bem. E então, nessa altura, eu tentava convencer-me disso, mas ainda me sentia muito capaz. E então, como o clube, eu gostava muito do clube também e das pessoas, passou por um momento difícil, que foi uma lesão e uma doença de 2 jogadores daquele setor, e apelaram-me à minha boa vontade para eu regressar, porque naquela altura também não era muito fácil, estávamos a falar em janeiro, de irem buscar um jogador ou outro para conseguir chegar ali e encaixar logo. Eu não consegui dizer que não consegui. Então voltei a calçar as chuteiras e voltei a jogar. Terminei essa época, no final o Jaiminho sai do clube, houve alguma turbulência ali, que a época seguinte até teve algumas dificuldades na constituição do plantel. Às vezes a nossa permanência num clube durante muito tempo e a convivência com as pessoas pode também criar algum atrito. Dar aso a que haja algumas situações, as quais também não consegui conviver muito bem com elas. E não era para isso que tu foste para lá? Não, foste claro para jogar e para conviver? Para conviver e pronto. Mas durante tanto tempo e num clube de pequena dimensão, nós às vezes temos que ser conselheiros, adjuntos, sei lá, tudo e mais alguma coisa, ser diretores. A tua responsabilidade era maior do que qualquer outro jogador. Verdade, pronto. E eu carregava bastante responsabilidade naquele clube e pronto, isso às vezes criava alguns atritos com as pessoas que realmente têm que dirigir e mandar no clube. Até determinada altura nós aceitámos o que queremos, outras alturas dizemos assim, continuamos amigos, para não estragar as nossas amizades, vamos continuar. Aí sim eu estava convencidíssimo que seria o final, porque eu já ia fazer 42 anos, estava em casa muito sossegado, até que numa saída começo a encontrar alguns colegas, uma saída casual de verão,
e que me perguntam, então, como é que está o Pedralba, como é que está a equipa, como é que está para a próxima época, eu digo, não, eu não vou continuar a jogar, eu deixei. Começam-me a dizer, estás maluco, nós vemos os jogos, não pode ser, olha, vais para o meu clube. Tu criaste uma imagem que já ninguém acreditava que o teu modo nasce. Dizia, Vai jogar sempre. Este homem vai jogar eternamente. Não, mas tu ainda estás muito bem, não pode ser. Então, olha, vou falar com o meu treinador, vou falar com o meu diretor. Eu disse, deixa-me em paz, por favor, que isto já está aqui uma carga. Até que me surge a opção Emilianos, que inicialmente eu pensei, será que será acertado? Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive o meu primo foi parte fundamental disso, o presidente, que também é uma familiar. Quem era o treinador? O treinador era o Vítor Dias da Póvoa de Lanhoso, que eu também já conhecia desde a infância, mas que pronto, já não nos cruzávamos há muito tempo. Ou seja, criou-se ali uma simbiose para que eu pudesse voltar e eu acrescentar ali alguma coisa que pudesse faltar ao clube ou à equipa. E eu lá fui. David volta, regressa e pronto, tivemos uma época em que tivemos altos e baixos durante a temporada, acabou por ditar a saída do Mr. Vítor Dias e volta o meu velho conhecido, Jaiminho, que nos coloca lá em cima e a lutar. Sobe em divisão. Não subimos divisão na primeira época e no ano seguinte sim. Quando o objetivo já estava próximo, mas nós nunca deixámos ou melhor, a soberba nunca se apoderou de nós, tivemos sempre com os pés no chão até ao final, mas eu conversei e disse, se conseguirmos atingir este objetivo, é desta que eu vou parar. Ao início também voltaram a não acreditar, mas teve que ser. Foi com o título de campeão e com o clube na divisão que merece estar, para criar as condições que agora necessita para estar nesta divisão e se manter durante algum tempo. Também precisava do apoio de alguém que vivenciasse muito o futebol e eu penso que se criaram as condições ideais para eu sair naquela fase, a equipa estava bem, a direção está bem, o clube está muito bem treinado, faltava ali alguma coisa e então eu fui ocupar essa vaga que estava ali um bocadinho em aberto para poder ajudar e fazer a ligação. Mas ajudar na mesma Emilianos. Exatamente. Que ficará mais forte, certamente, com o teu contributo. Espero que sim. Mas, olhando para trás, com tantos clubes, tantos colegas que passaram por ti, há meia dúzia deles que te marcam muito mais que todos os outros. Sem dúvida, sim. Diz-me aí um lote de meia dúzia deles que... Eu temo ser injusto com alguns. Não vai ser injusto isto? Pronto, mas eu tenho, por exemplo, uma história fantástica com um colega que jogou comigo no Pica, que se chama Raul, em que eu era capitão do Porto Dave e ele era médio do Pica. E um dia à noite, em Porto Dave, realizou-se um desses encontros em que tivemos estádio cheio. Em Porto Dave, em 2005, 2006, aquilo era uma loucura. E o jogo teve umas escaramuças. Eu era o capitão, tinha que estar à frente da minha equipa, a protegê-los, não é? Houve um jogador que foi expulso, depois houve uma bola que eles reclamavam que estava fora e no lançamento nós fizemos um gol do meio campo. Acabámos por ganhar 1-0 e aquilo no final foi uma confusão. A confusão termina no final desse jogo e no ano seguinte... Quem era o treinador do Porto Dave? O do Porto Dave era o Guilherme Ramos e do Pica já não me lembro quem era. Só por curiosidade, sim, eu fui treinado alguma vez? Por João Fernando quando fui para lá. Do Porto Dave? Sim, no Porto Dave. Quando saí do Atlético Cabeceirense para o Porto Dave é com o João Fernando que eu vou, sim. E depois ele foi o meu treinador mais tarde, novamente no Porto Dave. Mas eu penso que não, que nessa altura que era o Mr. Guilherme. Mas isto, o que é que tem de curioso? Essas escaramuças, eu sou o capitão, mas no ano seguinte eu vou para o Pica. Como eu disse há bocado, eu saio do Porto Dave, vou para o Ninense durante 4 ou 5 jornadas e o Pica contrata-me. E eu falo com o presidente, o treinador era o Zé Maria, que também é da zona das Taipas. Ele convenceu-me a ir para lá. Zé Maria é o colista. Certo. Ele convenceu-me a ir para o Pica e eu disse, mas perante os episódios do ano passado, da época passada, que terminou... Não é fácil.
não vai ser fácil para mim. Eu disse, não tens problemas. Então o presidente do PIC, o Chico, diz-me, não, Montenegro, ti vais ser bem recebido e aqui não se passa nada. Então eu vou ao primeiro treino e estou cá fora e ouço, dentro do balneário, alguém a ter este discurso. Bem, teremos aqui mais um jogador, mais um reforço para nos poder ajudar nesta caminhada para a subida da divisão e para o título de campeão. Está aqui fora, vou-vos apresentar e quero que o recebam da melhor maneira. E ouço da parte de dentro. Pode ser qualquer um, desde que não seja o Montenegro do Porto Dado. Então eu entro e faço um silêncio ensurdecedor. É ele. E eu digo, boa noite, e acho que ninguém me cumprimentou e começaram todos a falar uns para os outros. Vou falar para as chuteiras. Verdade, todos a falar uns para os outros, eu senti ali uma tensão gigantesca e quando vou para o treino, subo as escadas e só ouvi ameaças, que eu não ia terminar o treino, que me iriam fazer isto e aquilo. Passei o treino todo a fugir da bola e a fugir deles. Até correr, eu era rasteirado. Hoje é um dos meus melhores amigos. E no final desse treino, que foi hilariante, esta história contamos a cada passo, no final desse treino eles continuaram com essas afirmações perante mim, mas o jogo seguinte, o primeiro jogo em que eu ia participar era precisamente receber o Porto Dabo, treinado por João Fernando, e era o Pica Porto Dabo, ou seja, a minha estreia era contra o meu antigo clube. Coincidência. Acabámos por ganhar esse jogo com um golo do Zé Manel, um livro fantástico, e eu fiz uma exibição muito boa e no final eram todos os meus melhores amigos. Aqueles primeiros treinos tinham sido logo esquecidos. Essa é sem dúvida uma história que me vai marcar para sempre. E depois há aquela pergunta que nós fazemos sempre, os treinadores e as pessoas que conversam connosco, dizem assim, todos me marcaram. E, assim, há alguns que marcaram muito mais. Certo. Há treinadores que tu, dê para onde der, foram os treinadores marcantes na tua carreira. Sim, sem dúvida. Uns pela parte humana, outros pela parte desportiva. Eu já fui mencionado aqui alguns, não é? Eu tive dezenas de treinadores desde a minha formação, mas sem dúvida o Jaiminho, o Toninho Mendes, o Mr. Guilherme Ramos, na formação Mr. Zé Maria, no Braga, foi um homem muito, muito bom, bom treinador. Depois continuou na formação durante alguns anos. Assim, de repente, lembro-me desses. Claro que eu também fui campeão com o Zé Maria, eu sou muito amigo do Zé Maria, mas há outros que foram passando que eu, jogando mais ou jogando menos, eu não posso nem dizer bem nem dizer mal, mas não me marcaram de tanta forma. Tão vincadamente. O Mr. Valença, que mencionei aqui há um bocadinho, não me marcou só a mim, marcou se calhar uma geração de jogadores que passou por ele. Portanto, cada um com o seu toque consegue marcar mais os seus atletas. Eu mencionei esses, se calhar outros colegas que vivenciaram comigo os mesmos períodos, vou mencionar outros, é normal, não é? Mas desse leque, eu acho que temos aí um grupo fantástico de treinadores e de pessoas que me foram marcando. David, tu és diretor desportivo do Emilianos. Sim, neste momento sim. Já abandonaste, disseste tu, há 2 meses atrás, eu não confio muito, vamos ver. Mas tu tens necessidade isto faz-te falta para o dia-a-dia, que depois de um dia de trabalho, sentir o grupo contigo, sentir o ambiente de balneário, e até que ponto é que tu consegues conviver com isto, sabendo que não vais para o campo, ficas no balneário? Esta tem sido a minha luta nestes últimos tempos. Eu pensava que poderia ter mais tempo livre, mas eu não consigo estar afastado, por exemplo, do treino durante mais do que um dia por semana. Eu tenho que ir e estar com os meus colegas e senti-los e perceber como é que está o clube, como é que está o jogo e como é que está o ambiente. Isso faz-me uma falta tremenda. Mas como dizia há pouco, eu tento guiar-me sempre por aquilo que eu acho que faz mais sentido, e fez sentido o meu percurso. Não quero desligar-me de maneira nenhuma do futebol, porque não consigo. Isto está mais que provado, não é?
E por isso resolvi não só aceitar o convite do Emilianos para exercer esta função, como também me preparei um bocadinho. Fiz durante este período uma formação na Liga Portugal para ter mais conhecimento da parte... Ficar mais apto para desempenhar a função. Exatamente, para ser uma coisa profissional, mesmo começando no amadorismo. Eu tirei um curso de executivo, de diretor executivo no futebol profissional, onde ouvi muitas histórias, desde o diretor-geral do Vitória, desde do diretor de marketing do Braga, desde o CEO do Casa Pia, desde o diretor de scouting do Cluj da Roménia, uma série de pessoas que com imensa experiência, conhecimento e sabedoria no futebol, que eu consegui beber durante esse período. Ou seja, eu quero estar preparado para poder servir o futebol, ou estar dentro do futebol, de uma maneira cada vez melhor. E eu tenho algumas aptidões e conhecimentos, ferramentas que posso transportar da minha experiência profissional para o futebol, porque gestão, organização é tudo o que eu sempre fiz. E o gosto e o amor pelo futebol mantenho, portanto, hoje a nível amador, amanhã, quem sabe, no nível superior. Uma coisa eu tenho garantida: eu não quero, por vontade própria, deixar este desporto. Conversas com história. Falaste da tua carreira e ficou tanta história para contar. Verdade. Essa última parte final vai ter que dar continuidade. Um dia destes estás convidado a vir cá novamente para falarmos dessa nova tua área do futebol, que muito nos interessa e provavelmente poderá enriquecer muita gente do futebol. David, obrigado. Isto foi uma conversa com história, com o patrocínio da Mustang, mas foi uma conversa longa, porque longa foi a tua carreira. E muito obrigado. Tá, obrigado eu pelo convite mais uma vez, e estarei sempre disponível, porque realmente se partilham histórias e muito interessantes e muito enriquecedoras. Obrigado.